oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 102. Nós estamos hoje na quarta parte do nosso estudo sobre a área de figuras planas. Se você não viu as partes anteriores 1, 2 e 3, eu recomendo que você volte e assista, é a partir da nossa aula de número 99. Então o objetivo hoje vai ser aplicar o conceito de área na resolução de problemas. Nessa aula você vai utilizar o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua. Então hoje a gente vai ver sobre a área do trapézio. Então considere o trapézio ABCD abaixo. Então aqui a gente tem que os lados paralelos AB e DC são as bases do nosso trapézio, né? E a gente tem que AB, no caso é a base maior, e CD é a nossa base menor. Interessante a gente lembrar, gente, que os trapézios são aquelas figuras, né, que tem apenas um par de lados paralelos. Então, esse par de lados paralelos que vão ser as nossas bases, ok? Então, as bases vão ser sempre paralelas umas às outras e a gente vai ter sempre uma que vai ser menor e outra que vai ser maior, ok? Então, observando essa figura, né, qualquer segmento que tem extremidade em uma das bases e na reta suporte da outra e é perpendicular a elas é chamado, então, de altura do trapézio, que no caso aqui da nossa figura é essa linhazinha azul, né? Observe então que o segmento DH é uma altura do nosso trapézio aqui, ABCD, ok? Então a altura vai ser esse segmento que faz um ângulo de 90 graus aí com as nossas bases, beleza? Agora, observe aqui esses dois trapézios que eu tenho aqui, né? Eles são dois trapézios iguais, cujas bases medem B maior, né? B maiúsculo e B minúsculo, ou base maior e base menor, e cuja altura mede H. Então, a gente tem dois trapézios iguais aqui, eles só estão desenhados, né, um de ponta cabeça. No caso aqui, então, o que acontece? Com esses dois trapézios, ou seja, se a gente juntar esses dois trapézios, medindo aí, se eu juntar os dois, eu vou ter uma base medindo B maiúsculo mais B minúsculo, né? E uma altura H, eu vou chegar numa figura que a gente já está acostumadíssimo a trabalhar, que é um paralelogramo, certo? Só que um paralelogramo de base B maiúsculo mais B minúsculo, ou como a gente chama nos trapézios, base maior mais base menor, certo? Este nosso paralelogramo aqui, a área desse paralelogramo é formada pelo quê? Pela nossa base maior mais base menor, que é a base do nosso paralelogramo, vezes a altura. Por quê? Porque a área do paralelogramo é o quê? Base vezes altura. No caso, a nossa base aqui é B mais B, certo? Então, a área desse paralelogramo vai ser o quê? Vai ser esta área. Mas eu não tinha dois trapézios iguais? Se dois trapézios iguais formam a área desse paralelogramo, para eu chegar na área do trapézio, basta eu utilizar a metade dessa área, ou seja, metade da área do paralelogramo. Então, a gente sabe que a área de um trapézio de bases medindo B maiúsculo e B minúsculo e a altura medindo H é igual a metade da área de um paralelogramo de base medindo B mais B e altura medindo H. Ou seja, a fórmula da área do trapézio vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. Não esqueçam do parênteses aqui, tá? Que é importantíssimo. Ok, gente? Então, essa aqui é a parte que vocês precisam copiar lá no caderno, a parte da fórmula que vocês vão usar aí na resolução do exercício, tá certo? A base maior, no caso, é o B maiúsculo e a base menor é o B minúsculo, beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui, olha só. Paulo tem um terreno com formato de trapézio retângulo. Lembrando que o trapézio retângulo é aquele que tem ângulos de 90 graus ali, né? Com trapézio retângulo e cujas medidas estão representadas ao lado. Com uma cerca paralela a AB, Paulo vai dividir o terreno em duas regiões de mesma área. Uma com formato de retângulo e a outra com formato de trapézio. Quais são as medidas das dimensões das regiões retangular que serão obtidas? Então, vamos lá. Ele tem esse trapézio aqui e ele vai traçar uma cerca aqui onde estaria o tracejado. Essa cerca, ele quer que divida o nosso trapézio em duas partes de mesma área. Como que a gente vai calcular isso, então? Primeira coisa, eu preciso calcular a área total do meu terreno antes de saber quanto que tem que ser a metade, né?
Então, a área do meu terreno total vai ser o quê? Base maior mais base menor, vezes a altura dividindo por 2. Olhando essa figura, a nossa base maior é 20 metros e a base menor é 16 metros. Como a prof sempre vem falando nas nossas aulas, vocês precisam verificar antes de prosseguir nos cálculos, né? Se as unidades de medida que vocês estão trabalhando aqui são iguais. Então, todos eles aqui estão em metros. Ok, podemos prosseguir para a resolução do exercício, ok? Substituindo na fórmula, então, base maior é 20, base menor é 16 e a altura é 12. 20 mais 16 me dá 36, 36 vezes 12, então, vai me resultar em 432, 432 vai me resultar em 216, ou seja, a área total do meu terreno é 216 metros quadrados. Mas aí ele quer que eu divida em duas regiões com a mesma área, ou seja, eu tenho que fazer esse 216 divididos por 2, que vai me resultar em 108. Então, ele quer que eu encontre duas figuras com 108 metros quadrados de área, ok? Como que eu vou fazer isso? Ele quer que eu tenha uma região retangular e uma região de trapézio, né? Vou começar pela região do retângulo, por quê? Porque é mais fácil de eu calcular a medida que falta. No trapézio, eu tenho que ter base maior, base menor e altura. Eu preciso de 3 informações. Agora, no retângulo, eu só preciso de base e altura. E aí, é por isso que eu vou conseguir calcular. Olha só. Assim como a região retangular, né, ela deverá ter 108 metros quadrados, com 12 metros de comprimento, a gente tem que descobrir qual é a medida da largura. Ou seja, aquele trapézio que a gente tinha desenhado ali, né, aqui, bonitinho, aqui tem a 16, aqui tem 20 e aqui tem 12, certo? Eu sei que este retângulo aqui vai ter que ter 12 metros de comprimento. Eu quero descobrir essa medida aqui, é isso que eu quero descobrir. E eu vou usar o valor que eu tenho, 108, né? Vamos lá. A área do retângulo é base vezes altura. A área que eu tenho é 108, a base é 12, ou a altura é 12, tanto faz, né? E eu quero calcular a outra medida. Então, eu vou fazer o quê? 108 divididos por 12. E aí, eu encontro esse valor que eu estava precisando, que é o 9. Então, se aqui mede 9 e ele é um retângulo, aqui também vai medir 9, né, gente? Os dois pedaços medem 9. Se eu tinha 16 e eu tirei 9, sobram quanto? 16 menos 9 vai sobrar 5. Perdão, 7. 16 menos 9 vai sobrar 7, desculpa. E aqui eu tinha 20, eu vou tirar 9, vai sobrar 11. Agora eu tenho as duas bases do meu trapézio que eu queria e eu tenho a altura. E eu nem preciso mais terminar de calcular, mas aí eu já sei que a região retangular que será obtida deverá ter dimensões de 12 e 9 metros, certo? Então, aí eu calculei com esse valor a região retangular e eu também já encontrei os valores para eu ter na minha região de trapézio. Certo, gente? Bem tranquilo, né? Vamos para o exemplo de número 2, então. Exemplo de número 2, ele traz uma questão aí de vestibular, né? Da ETEC de São Paulo. Na verdade, é uma escola técnica, mas enfim. As redes são usadas nas traves de futebol para impedir a passagem da bola e, dessa forma, facilitar a identificação do gol, certo? Considere, né? Considerando a ilustração abaixo, quantos metros quadrados de rede são necessários para cobrir essa trave de futebol. Então, ele dá algumas informações. Os retângulos ABCD e BCHE, no caso, essas figuras são retângulos, e os trapézios ABEF e DCHG são congruentes, certo? A figura é essa, que nada mais é do que uma trave de futebol. E aí ele nos traz as alternativas de resposta. Ele quer que a gente calcule o quê? A área da rede que cobre todo o gol, né? Como que a gente vai calcular isso? Vamos calcular a área de todas essas figuras. Que figuras que a gente tem aqui? A gente tem um retângulo aqui, ABCD. A gente tem um retângulo lá no fundo, né?
que é o retângulo BCHE, e a gente tem dois trapézios nas laterais. Esses trapézios ele já me disse ali anteriormente que eram iguais. Então agora basta eu calcular todos esses valores. Então vamos iniciar calculando a área do trapézio DCHG, que é o que a gente está estudando na aula de hoje. A área do trapézio nada mais é do que base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. Base maior ali, conforme o desenho, é 1,80 e a base menor é 80 centímetros. Cuidado, tá, gente? 1,80 metros e 80 centímetros. A transformação de 80 centímetros vai ser 0,80 metros, ok? Sempre utilizar os valores na mesma unidade de medida, tá? Vezes 2,44. A soma desses dois valores me resulta em 2,60 vezes 2,44, dividido tudo por 2, vai me resultar em 3,172, certo? Essa é a área de um dos trapézios. Deixa eu colocar aqui, 3,172, certo? Essa é a área de um dos trapézios, metros quadrados. Agora, ele nos disse, né? Então, a área de um dos trapézios é 3,172. Só que ele falou que os dois trapézios são iguais, né? Se os dois trapézios são iguais, eu tenho que considerar essa mesma área duas vezes, né? 3,172 metros quadrados. Ou eu já uso direto a soma dos dois, né? Se eu somar os dois aqui, eu tenho 6,344 metros quadrados. Beleza? Calculei as duas laterais. Agora eu preciso calcular a parte de cima e a parte de trás do nosso gol, certo? Cálculo da área, então, do retângulo ABCD, que é o de cima do nosso desenho. A área do retângulo é base vezes altura. Eu vou fazer, então, 0,8 vezes 7,32. Eu cheguei, então, em 5,856. Calculando a área do outro retângulo, né, do de trás, mesma coisa, base vezes altura, 2,65 vezes 7,32, vai me resultar, então, em 19,398. Tudo isso metros quadrados. E aí, para calcular a área de tudo, então, o que eu tenho que fazer? Tenho que somar todas essas nossas áreas. A área dos trapézios e a área dos retângulos. Se eu somar todos esses valores, né, eu vou chegar, então, como resposta 31,598 metros quadrados. Então, a resposta correta nesse caso aqui é a letra B do nosso exercício, tá certo? Então, é bem tranquilo, tá, gente? É bem fácil de fazer, se vocês observarem agora nesse exemplo de número 2, a gente quase que juntou tudo que a gente vem estudando aí nessas 4 aulas, né? Eu espero que tenha ficado claro toda essa revisão, todo esse aprofundamento que a gente teve nesse conteúdo. Espero que vocês apliquem ele de maneira correta na hora de fazer os exercícios, né? Então, assim, gente, resolvam os exercícios, vocês vão aplicar e entender melhor o que a gente está estudando aqui. Não esqueçam de consultar o material que vocês têm disponível, né? E eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.